Médio é um processo longo, como longa é a história dos conflitos entre árabes e judeus na região. Na Terra Prometida, a moderna convivência e os problemas entre os dois povos começam com o sionismo. O movimento promove, a partir do século XIX, o retorno dos judeus à terra em que viviam nos tempos bíblicos, antes de serem forçados pelos romanos a se espalhar pelo mundo. A ida dos judeus para a Palestina aumenta no final da Segunda Guerra com a fuga do Holocausto, que custou a vida de 6 milhões de judeus na Europa. Os sobreviventes buscam uma nova vida na terra dos antepassados. Mas a terra está ocupada. A Palestina, sob domínio dos ingleses desde o fim da Primeira Guerra Mundial, é habitada por 1.300.000 palestinos. A Inglaterra não consegue manter a paz com a chegada em massa de 500.000 judeus. Então, em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas aprovam a divisão da região. A Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprova a criação de 2 estados, um judeu, um palestino. No dia seguinte, o conflito se instala. 5.000 árabes marcham em direção ao centro judaico de Jerusalém, destruindo tudo no caminho. A cidade fica cercada. Começa a guerra sem fim. Em abril de 48, o futuro primeiro-ministro Yitzhak Rabin comanda 1.500 soldados judeus na conquista de partes estratégicas da cidade sagrada. Em maio de 48, com a retirada das tropas inglesas, Davi Ben-Gurion declara a independência do Estado de Israel. As comemorações duram pouco. Um dia depois, a Liga Árabe ataca. O novo país é invadido ao sul pelo Egito e ao norte pelo Líbano. Do leste avançam tanques sírios e tropas iraquianas. A Jordânia cerca Jerusalém e ocupa a Palestina árabe. Israel reage, mobilizando a população e improvisando uma indústria bélica. O contra-ataque marca o nascimento de uma potência militar. A guerra entra pelo ano seguinte e os árabes são forçados a recuar. No final, os tratados dividem Jerusalém. Os judeus aumentam em 1/3 a área do país. Desaparece o território destinado pela ONU ao Estado palestino. Os jordanianos anexam a área conhecida como Cisjordânia e o Egito conquista a faixa de Gaza. Quase 900.000 palestinos se transformam em refugiados, pegos no fogo cruzado do conflito entre as lideranças árabes e a determinação dos judeus em criar uma nação. Espalhados por diversos países, os refugiados se tornam a questão central do conflito no Oriente Médio, a questão palestina. Durante os anos seguintes, baseados nos países vizinhos, os guerrilheiros palestinos, fedaíns, atacam os assentamentos de colonos próximos da fronteira. A questão palestina passa a ser uma questão armada, exigindo vigilância constante dos judeus. Em 56, com apoio da União Soviética, o Egito ataca novamente Israel. Tem como aliados a Síria e a Jordânia. O novo homem forte egípcio, Gamal Abdel Nasser, tem 2 objetivos: aniquilar Israel e nacionalizar o Canal de Suez, controlado por ingleses e franceses. With my connections in France, the French invited me and says, look, we plan to have an operation which will be called Muscatel. It will be us and the British, but you have reasons of your own to participate. Com o apoio de França e Inglaterra, Israel ataca o Egito e conquista a península do Sinai. Atravessando o deserto com blindados, as tropas israelenses chegam ao Canal de Suez. Quando se instala uma crise internacional, a pressão dos Estados Unidos e da União Soviética força uma retirada.
Israel recua até a fronteira da Guerra de 49 e Suez é ocupado por uma força de paz da ONU. As tropas internacionais, que incluíam soldados brasileiros, ficam na região até 67. Nessa época, a TV egípcia manda uma mensagem a Israel. Desta vez, Israel ataca primeiro, em 5 de junho, naquela que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Avançando com força total contra as tropas egípcias, os judeus conquistam a península do Sinai e a faixa de Gaza. No flanco norte, os tanques de Israel abrem caminho montanha acima, no ponto mais fraco da defesa síria, ocupando as colinas de Golã. O combate contra o exército da Jordânia acontece a partir das ruas de Jerusalém. As tropas do rei Hussein são expulsas da Cisjordânia. Num combate casa a casa, os soldados de Israel avançam na Terra Santa rumo ao Monte do Templo e reconquistam o Muro das Lamentações, o local mais sagrado para o judaísmo. No fim da Guerra dos 6 Dias, Israel não aceita a resolução da ONU de devolver os territórios ocupados. Tratores derrubam o muro que dividia Jerusalém e separava a população árabe da judaica. Mas o fim da guerra não é o começo da paz. Um carro-bomba explode no mercado da cidade, matando dezenas de pessoas. É um ataque terrorista da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, criada 3 anos antes. É um lembrete de que mais de 1 milhão de palestinos vivem nas áreas conquistadas durante a guerra. O terrorismo se intensifica com a eleição em 69 do líder guerrilheiro Yasser Arafat para a presidência da OLP. I am coming here carrying in one hand the olive branch and in the other hand the gun to protect the olive branch. E o ramo de oliveira ainda teria muito a esperar. A tensão continua ao longo de toda a fronteira. 6 de outubro de 73. Yom Kippur, o dia do perdão, feriado mais sagrado dos judeus. Ninguém dirige carro ou ouve rádio. É um dia dedicado à oração e ao jejum. Às 2 da tarde, Síria e Egito iniciam a invasão das colinas de Golã e da península do Sinai. Comandos egípcios cruzam em barcos o canal de Suez, constroem pontes e abrem caminho para a invasão de 70 mil soldados e 1.700 tanques. A resistência israelense é pequena e logo a bandeira egípcia tremula novamente na margem leste do canal. Ao norte, 1.500 tanques sírios avançam contra apenas um pelotão de soldados de Israel. Our Air Force failed in the struggle between the planes against the ground-to-air system. Foi um dos piores momentos da crise no Oriente Médio. Segundo a revista Time, quando tudo parecia perdido, a primeira-ministra Golda Meir mandou ativar 13 bombas atômicas e carregarem aviões Mirage e Phantom. Pay the price for living, we have to pay. Pouco antes das bombas serem ativadas, o rumo da guerra começa a mudar. Ariel Sharon, pivô da crise atual com os palestinos, comanda um ousado avanço pelo deserto em direção ao Egito. Sob fogo intenso, uma coluna de tanques cruza o canal, destrói as bases de mísseis, abrindo espaço para os caças israelenses. O cessar-fogo acertado pela ONU para o avanço de Israel a 100 quilômetros do Cairo, a capital egípcia. A guerra dura 19 dias. Israel retoma uma área das colinas de Golã conquistada pelos sírios em 67. Mas o principal saldo do confronto foi a queda do mito da invencibilidade de Israel e da inferioridade árabe. Menos de 4 anos depois, as eleições em Israel refletem essa mudança.
Em 77, com Menachem Begin, a oposição de direita vence as eleições depois de 30 anos de governos trabalhistas. Ao mesmo tempo em que aumenta a presença de colonos israelenses nos territórios ocupados, Begin dá passos decisivos em direção à paz com o Egito. 6 meses depois, o presidente egípcio Anwar Sadat desembarca em Tel Aviv. A caminho de Jerusalém, é aplaudido pela corajosa iniciativa de paz. O próximo episódio no processo de paz são os acordos de Camp David, intermediados pelo presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos em 78 e 79. Em março daquele ano, é assinado no pátio da Casa Branca o acordo onde Israel devolve o Sinai ao Egito. A paz na fronteira sul de Israel, no entanto, não garante tranquilidade ao Estado judeu. A violência continua entre israelenses e palestinos nos territórios ocupados e na fronteira com o Líbano. A questão palestina prossegue, com choques e conflitos entre Israel e a OLP de Arafat. Muito sangue ainda seria derramado antes da arma descansar e dar lugar ao ramo de oliveira. A seguir, na história, 2 nomes que nunca mais serão esquecidos. Campos de refugiados palestinos chacinados por mercenários no Líbano. Esta foi uma guerra terrível, que acabou provocando a primeira intifada, que em português significa o Levante. O ano é 82. O local, a região norte de Israel. Todas as noites, mísseis são lançados sobre as cidades e aldeias. Os ataques vêm de bases guerrilheiras palestinas estabelecidas no sul do Líbano. O presidente da OLP, Yasser Arafat, é um dos inimigos mais odiados por Israel. No dia 6 de junho, tropas israelenses invadem o sul do Líbano para destruir as posições palestinas. O governo assegura que é uma operação rápida. Mr. Begin told us that he wants to move the army 40 kilometers from the border for 3 or 4 days, clean it from Katyushas, and then go back. Na verdade, começa uma guerra que vai durar anos. Em vez de 40 quilômetros, avança até Beirute. A capital do Líbano é uma colcha de retalhos dividida entre milícias cristãs e muçulmanas e invasores sírios. Israel toma o aeroporto e controla as estradas. Em agosto, um bombardeio maciço ordenado pelo ministro da Defesa, Ariel Sharon, causa a morte de 300 pessoas. Mas Israel não consegue destruir o quartel-general da OLP. Em setembro, um acordo com mediação internacional garante a retirada. E Yasser Arafat se refugia na Tunísia. This is a part of the long march to our independent states, to our capital Palestine, Jerusalem. Durante a retirada, Ariel Sharon cerca os campos de refugiados de Sabra e Shatila, dizendo que ali se escondem 2.000 terroristas palestinos. Os campos são entregues às milícias cristãs. Não há terroristas, mas centenas de civis são massacrados. A presença em Beirute de tropas de paz da ONU não impede o crime. Investigações responsabilizam os israelenses por conivência. Só em 85 as tropas israelenses deixam o Líbano. Mas o exército de Israel mantém o controle sobre o sul do país. Uma ocupação que visa isolar o norte do território dos bombardeios e ataques terroristas. O ódio se acirra. O espaço deixado pela OLP é ocupado por radicais como os libaneses xiitas do Hezbollah e o grupo islâmico palestino Hamas. Grupos que, ao contrário dos partidários de Arafat, são inimigos declarados da existência de Israel. A pregação extremista avança do sul do Líbano para a Cisjordânia e a faixa de Gaza.
Em 87, a revolta explode entre os jovens palestinos. Armados apenas com pedras, os jovens enfrentam o gás e as balas dos soldados israelenses. É a Intifada. The Intifada differs from other acts of terror because it was maybe the first time that the Palestinian people as such mobilized themselves. As câmeras de TV registram os protestos dos territórios ocupados. Pela primeira vez, os palestinos sentem que têm como ser ouvidos e entendem o poder de passar a imagem de um Davi muçulmano enfrentando um Golias judeu. Divulgada via satélite, a violência com que Israel reprime os manifestantes é condenada pela ONU. A revolta das pedras vira quase um padrão de comportamento dos palestinos. Todos os protestos passam a incluir chuvas de pedras sobre os soldados israelenses. Além do efeito de propaganda, enfrentar as balas de peito aberto tem um sentido religioso para os árabes. Os mártires, os que morrem por uma causa sagrada, garantem seu lugar no paraíso islamita. E nada mais sagrado do que defender a pátria e os locais santos contra os infiéis. Em agosto de 90, a guerra aberta volta ao Oriente Médio. O ditador iraquiano Saddam Hussein invade o vizinho Kuwait sob a alegação de roubo de petróleo. No ano seguinte, estoura a Guerra do Golfo. Contra o Iraque se forma uma grande aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que inclui até países árabes. Isolado politicamente, Saddam tenta ganhar dividendos atacando um antigo inimigo. Uma nova ameaça cai sobre o território israelense. A chuva agora é dos mísseis Scuds lançados pelo Iraque. O país se prepara também para a guerra química e bacteriológica. O perigo é o mesmo, tanto para a população israelense quanto para os palestinos. Israel não responde aos ataques para não romper a frágil aliança anti-Saddam. Mesmo assim, o mundo árabe e o Ocidente nunca estiveram tão próximos. O momento parece favorável para um acordo. After the Gulf War, we agreed upon for President Bush initiative. Till we start this secret negotiation which took place in Oslo. Foram 6 meses de negociações secretas na capital da Noruega entre Israel e a OLP. Em 93, o primeiro-ministro norueguês, Johan Rost, surpreende o mundo ao chegar a Jerusalém com uma declaração de princípios já assinada por Yasser Arafat. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin assina a declaração em nome de Israel. If there is any chance, is with the PLO of Arafat. O chamado Acordo de Oslo, firmado entre o Estado de Israel e a OLP, prevê uma progressiva autonomia palestina na faixa de Gaza e em partes da Cisjordânia. A reação dos inimigos da paz é imediata. Os extremistas palestinos do Hamas promovem atentados. Os colonos judeus ortodoxos, contrários ao acordo, atacam os palestinos nas ruas. Rabin, Peres are not the Jewish people. We are the Jewish people. We make the rules. Not Rabin, not Peres. Apesar da oposição, o processo de paz prossegue. Em setembro de 93, uma cena histórica. Durante a assinatura do acordo em Washington, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat, apertam as mãos. Depois de muitas idas e vindas e de muita violência nos territórios ocupados, foi assinado no ano seguinte o acordo que começava a concretizar a autonomia palestina. Foi em 4 de maio de 94, no Cairo. Yitzhak Rabin e Yasser Arafat assinaram. Depois de 27 anos de ocupação, o exército de Israel se retira da faixa de Gaza e de Jericó, na Cisjordânia. Arafat volta do exílio da Tunísia e se estabelece em Gaza. This is an appeal from me, here from Gaza, for the whole international community to help us to protect the peace process through the real and the honest implementation to what had agreed upon.
Os esforços para a concretização dos acordos de paz renderam aos negociadores o Prêmio Nobel da Paz de 94. Pelo lado de Israel, o prêmio foi concedido ao primeiro-ministro Yitzhak Rabin e ao chanceler Shimon Peres. Do lado palestino, ao líder da OLP, Yasser Arafat. A entrega do prêmio, em outubro, foi mais um momento histórico do processo de paz. Os acordos continuam, dando progressivamente mais autonomia à autoridade palestina. Com o avanço das negociações, Israel concorda em transferir para o controle palestino outras cidades e áreas da Cisjordânia. O acordo é assinado em setembro de 95 em Washington, novamente por Rabin e Arafat. Foi um dos últimos atos do primeiro-ministro no cenário das negociações. Em 4 de novembro, depois de liderar uma grande manifestação pela paz em Tel Aviv, Yitzhak Rabin foi assassinado a tiros por um extremista de direita contrário ao acordo com os palestinos. Mas o processo continua. Shimon Peres assume o governo e entrega à autoridade palestina as áreas da Cisjordânia previstas no último acordo. No ano seguinte, os palestinos vão às urnas pela primeira vez nos territórios desocupados por Israel e elegem Yasser Arafat como primeiro presidente da Autoridade Nacional Palestina. Uma liderança e uma autoridade que seriam postas à prova diversas vezes no curso dos próximos anos. Muito dos palestinos e israelenses, um número de feridos superior a 3.000. Por que um simples passeio por um local religioso iria desencadear tanta violência? Eu acredito que havia interesse de Arafat de trazer de volta a estagnação das negociações ao centro da atenção mundial. Na minha opinião, o problema que ocorreu foi que Arafat perdeu o controle da intensidade das manifestações e com a participação, o início da participação da autoridade palestina, força armada do governo de Arafat contra as tropas israelenses, houve uma percepção de legitimidade por parte das tropas israelenses de usar todos os meios à sua disposição para se opor a essas manifestações, e foi isso que levou à utilização de armamento pesado por parte dos israelenses e, consequentemente, a um número muito grande de baixas do lado palestino. A atual onda de distúrbios que sacode o Oriente Médio só pode ser entendida no contexto de meio século de ódio da guerra sem fim, iniciada com a divisão da Palestina. E a questão principal é quem pode realmente decidir o fim da guerra. Essa é uma decisão que está muito além da mesa de negociações no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh. Envolve não só a convivência entre israelenses e palestinos, mas as relações entre Israel e as nações árabes. E mais, o controle de diversos grupos radicais dos dois lados. Infelizmente, o que nós estamos testemunhando hoje no Oriente Médio é dois povos liderados por dois líderes relativamente fracos. O Barak de Israel não é Rabin, o Rabin que assinou os acordos de Oslo em 93, e Arafat de hoje não é o mesmo Arafat de 93. Portanto, mesmo acalmando os líderes, o problema grave é que os radicais estão alimentando os radicais. A violência de um lado está alimentando a violência do outro. O fundamentalismo islâmico cresceu muito no mundo árabe. Hoje, Arafat divide a liderança sobre os palestinos com homens como o Sheikh Ahmed Yassin, o fundador e chefe espiritual do Hamas. E assim, tetraplégico e quase cego, é contrário às negociações e rejeita a própria existência do Estado de Israel. Além de comandar grandes manifestações, o Hamas é responsável por sequestros e atentados. Desde 94, os ataques terroristas do Hamas já causaram centenas de mortes, usando carros-bomba e explodindo ônibus lotados de civis. A posição do Hamas é claramente contra a paz. Assim que foi anunciada a reunião de cúpula desta semana, o Sheikh Yassin convocou a população a continuar a nova revolta.
Arafat já não consegue conter seus próprios comandados. As imagens dos últimos conflitos revelaram entre as pedras da Intifada as armas automáticas da Tanzim. É uma milícia ligada à própria OLP que atira contra os soldados israelenses enquanto o líder negocia o cessar-fogo. O governo de Israel tem mais controle de sua política interna, mas nem sempre é capaz de evitar as ações belicosas dos colonos judeus ortodoxos. Ações como o massacre de Hebron em fevereiro de 94. O israelense Baruch Goldstein fuzila 30 palestinos que rezavam numa mesquita. Provoca a volta da Intifada e ameaça as negociações entre Rabin e Arafat. Fora das fronteiras de Israel e da Palestina, aparecem outros inimigos da paz. O Iraque de Saddam Hussein declara na terça-feira que a Guerra Santa, o Jihad, é a única forma de libertar a Palestina. É levando em conta todas estas questões adversas que começa o encontro de cúpula Sharm el-Sheikh. Enquanto os líderes discutem, os protestos de milhares de pessoas agitam as cidades da Cisjordânia e da faixa de Gaza, deixando 50 feridos e mais um palestino morto. No encontro, o clima é de pessimismo. O principal mediador, Bill Clinton, só tem uma certeza: não podemos fracassar, declara. Apesar de toda a mobilização diplomática pela negociação, os objetivos são modestos. É preciso obter um cessar-fogo e retornar as conversas ao nível de 3 meses atrás. Em julho passado, o presidente dos Estados Unidos consegue reunir numa cúpula de paz Ehud Barak e Yasser Arafat. No encontro em Camp David, os líderes retomam as negociações interrompidas no começo do ano e discutem as questões mais delicadas do processo de paz e buscam uma solução definitiva para o conflito. O clima cordial de Camp David foi substituído nesta semana em Sharm el-Sheikh pela tensão e pelas divergências. Os dois líderes mal se cumprimentam e, mais uma vez, se acusam mutuamente de responsabilidade pelo conflito. Na terça-feira, a cúpula termina com um acordo verbal. O mediador Bill Clinton anuncia os 3 objetivos principais: o fim da violência, a formação de uma comissão para investigar as causas do conflito e a retomada das negociações de paz. Ensure an end to violence and incitement, maintain calm and prevent recurrence of recent events. Ninguém se surpreendeu quando o acordo dos gabinetes não surtiu efeito nas ruas. Os tiros e as pedradas voltaram a fazer vítimas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. No mesmo dia em que os líderes posam para a fotografia, mais 2 palestinos se transformam em mártires de sua Guerra Santa. O acordo começa a ser cumprido, com as lideranças palestinas pedindo calma à população. O Hamas se recusa a aceitar e promete continuar resistindo à ocupação. Mesmo assim, Israel reabre as fronteiras para os palestinos. O aeroporto de Gaza volta a operar e os tanques recuam. Mas não durou. Na quinta-feira, as armas voltaram a disparar, ameaçando o acordo de cessar-fogo. A TV israelense transmite ao vivo da Cisjordânia uma batalha entre atiradores palestinos e soldados israelenses apoiados por helicópteros. Mais uma vez, os dois lados se acusam de violar o acordo acertado em Sharm el-Sheikh. O exército de Israel afirma que os palestinos atacaram colonos judeus numa colina perto da cidade de Nablus. Os colonos responderam ao fogo e receberam apoio dos soldados. Mais tarde, chega o reforço dos helicópteros. O dia de confronto acaba com a morte de um palestino e de um colono judeu. Mas a sexta-feira é ainda pior. A paz fica por um fio. Jovens palestinos voltam a atacar com pedras os soldados israelenses. O resultado, mais 10 mortes e uma grande ameaça à trégua.
O primeiro-ministro Ehud Barak anuncia uma pausa no processo de paz. A única certeza agora é que há muito o que construir no caminho do entendimento entre árabes e israelenses. A crise no Oriente Médio é antiga e está em desacordo com o mundo moderno. Hoje, as nações acreditam na conciliação e na cooperação entre os povos. Esta é a posição da diplomacia brasileira diante dos conflitos. Esta, possivelmente, é a única porta de saída. O Linha de Frente termina aqui.